para mim à noite, no outro dia. Essas pessoas eu não corrigi a prova, tá? Infelizmente, essas provas não valeram, tá bom? E para as pessoas que não fizeram a prova, a gente tem aqui na UFAO a reavaliação, tá? Então, fique esperto com as datas da reavaliação, tá? Com o regimento da reavaliação. Bom, então vamos lá. Vou compartilhar agora a minha tela e vamos finalmente, depois de 20 minutos, começar a nossa aula. Bom, então vamos lá. Eu queria lembrar, primeiro, o que é uma função contínua, né? Nós fizemos na aula passada. Nós começamos a aula passada falando sobre função contínua. O que é uma função contínua? Melhor, deixa eu escrever aqui direitinho. Uma função f é dita contínua em A quando existe um intervalo aberto I tal que esse A pertence ao intervalo I e esse intervalo I está contido no domínio da F e o limite. Então, se o A está no intervalo I e o A está no domínio da F, então é lógico que o A está no domínio, certo? E o limite de x indo a A do F de x é igual ao F do A. Se o A está no domínio, então tem sentido eu falar de F de A. E nessa frase também está, lógico, subentendido que existe o limite. Além de existir o limite é o próprio F de A. Bom, eu fiquei de fazer alguns exemplos. Faltou eu fazer um exemplo que eu tinha preparado na aula passada. Vamos fazer agora. Bom, o exemplo é o seguinte. A função f de x igual a módulo de x, ela é contínua? Certo? Essa é a pergunta. Essa função aqui é contínua? Bom, lembrando que na frase acima eu defini continuidade em um ponto. Aí depois eu defini o que é ser contínua em um conjunto. O que é ser contínua em um conjunto? Quer dizer que ela é contínua em cada um dos pontos desse conjunto. O que quer dizer a frase simplesmente a função é contínua? Quando eu digo a função f é contínua, essa frase quer dizer que a função é contínua no domínio da função. Ou seja, em cada ponto do domínio ela é contínua. Tá bom? Bom, essa função, valor absoluto, ela tem uma particularidade. Qual que é? Ela é 1 quando o x é maior ou igual a zero. E ela é menos 1 quando o x é menor que zero. Certo? Então, eu vou dividir nesses dois casos. Tudo bem? Primeiro, eu observo o seguinte. Note que se eu estiver com um valor A que é maior do que zero, então o f de x é igual a 1. F de x não, f de... Bom, vamos por aqui. Se A... Vou escrever assim. Escrever diferente. Vou escrever diferente. Primeiro, caso A é igual a zero. Como? Maior que zero. Como? F de x é igual a 1 para x no intervalo. Para x maior ou igual a zero. Então, é para x no intervalo de zero até mais infinito. Certo? Então, eu vou ter o seguinte. O limite de x indo a de f de x
Bom, esse intervalo, vamos escrever melhor. Deixa eu escrever melhor isso aqui, pôr isso aqui para baixo. Temos, como f de x é igual a 1 nesse intervalo, e o ponto A pertence a esse intervalo de 0 até mais infinito, o que eu tenho? Limite de x indo a A do f de x vai ser igual ao limite de x indo a A do 1. Por quê? Porque a função f de x é igual à função constante 1 quando o x está no intervalo aberto de 0 até mais infinito e o a está no intervalo de 0 até mais infinito. Então, nós vimos que quando isso acontece, o limite dessas duas funções coincide. E o limite da função constante é 1. Tá bom? Agora, o que eu vou fazer? Agora eu vou fazer o outro caso. Então, tá. Falta ainda escrever uma coisa. E esse cara aqui... Não, desculpa. Eu fiz aqui, na verdade, eu fiz o exemplo seguinte aqui no meio desse. Bom, na verdade é assim, né? O valor absoluto de x é x para x maior ou igual a 0 e menos x para x menor do que 0. Desculpa, eu estou querendo aqui apressar porque perdi tempo naquela fala e acabei fazendo besteira. Desculpa, corrige aí. Então, ó. De novo, vamos lá de novo. O valor absoluto de f de x é x quando x é positivo e menos x quando x é negativo. Aí, então, eu vou ter que a função f de x é x no intervalo de 0 até mais infinito e o a está nesse intervalo. Logo, o limite de f de x com x indo a A é igual ao limite de x com x indo a A. E o limite de x com x indo a A é o próprio A. Tá bom? E o próprio A, já que o A é positivo, eu tenho que o A é igual ao módulo de A, que por sua vez é o f do A. Deste modo, eu acabo de concluir que, eu acabo de ver que a função f é contínua em cada valor a que é maior que 0. Ou seja, ela é contínua no intervalo de 0 até mais infinito, porque a gente acabou de ver que ela é contínua em cada um dos pontos que são positivos. Tá bom? Muito bem. Muito bem. Agora eu vou fazer o caso em que A é negativo. Eu vou copiar porque é a mesma coisa, tá? Outro caso é a mesma coisa. Bom, agora, caso A negativo, caso A menor do que 0, agora eu estou trabalhando menor do que 0. Então, em vez de trabalhar no intervalo de 0 até mais infinito, eu vou trabalhar no intervalo de menos infinito até 0. Nesse intervalo, o módulo é o quê, né? O módulo de uma função, o módulo de x. O módulo de x é menos x, porque o x é negativo, certo? O valor absoluto de um número negativo é menos x. E como o meu A ele é negativo, ele também mora no intervalo de menos infinito até 0. Então, eu vou ter, desta maneira, que o limite da função f vai ser igual ao limite da função menos x. E por propriedades algébricas de limite, nós vimos que isso é menos a. Se o a é negativo, então o valor absoluto de a é igual a menos a. E o valor absoluto de A é o f do A, certo? Então, como o limite de f de x com x indo a A dá f de A, eu vejo que a f é contínua aonde? No intervalo de menos infinito até 0. Ou seja, ela é contínua nos números negativos. Tudo bem? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Não? Muito bem. Agora, o que falta, então? Eu vi que ela é contínua em todos os números positivos, em todos os números negativos. Agora, falta ver se ela é contínua
no zero. Então, agora eu vou responder essa pergunta. F é contínua em zero? Vamos responder essa pergunta. Como que eu vou fazer? Bom, observa que a função f, ela é uma coisa quando ela é maior do que zero e outra coisa quando é menor. Então, eu vou dividir em dois casos. Note que, primeiro, note que o limite de x indo a zero pela direita da f de x vai ser quanto? Bom, a minha f de x, olha só, f de x é igual a x quando o x é positivo, certo? Vou chamar então isso daqui de estrelinha. Por causa dessa afirmação estrelinha, eu vou ter o quê? Por causa de estrelinha, eu vou ter que o limite de x indo a zero, ó, à direita. Então, eu estou trabalhando quando o x é positivo. Mas quando o x é positivo, o f de x é igual a x. E esse limite lateral, o limite da função x existe. Então, o limite da função x é igual lateral, é igual ao limite global, certo? Porque o limite existe. Nós vimos que se o limite global existe, então ele é igual ao lateral. E quanto que dá esse limite global? Esse limite global dá zero. Dá zero. Tá bom? Agora, por outro lado, eu vou ter que o limite de x indo a zero agora pela esquerda da f de x vai ser igual ao limite de x indo a zero pela esquerda do... Agora vamos ver, quem que vai dar o f de x quando eu estou no negativo? Eu já fiz isso. É esse cara aqui, ó. Vou chamar isso daqui de duas estrelas. É menos x, certo? Quando o x é negativo, a f de x é igual a menos x. Então, esse cara aqui vai ser igual ao limite de menos x. Agora, de novo, como o limite global existe, ele coincide com o lateral. Então, esse limite lateral vai ser igual ao limite global. Quanto que dá esse limite global? Nós sabemos, dá zero. Aí você vê o seguinte, como esses dois limites laterais são iguais, aí nós podemos concluir que o limite de x indo a zero da f de x é igual ao limite global. E esse limite global deu quanto? É igual aos limites laterais. Os dois limites laterais foram iguais. Quanto que deram esses limites laterais? Zero. E zero é igual ao valor absoluto de zero, que é o f de zero. Portanto, eu tenho que a f é contínua no zero também. Tá bom? Então, o que eu acabei de mostrar? Olha aqui. Vamos recapitular. O que eu acabei de fazer? Vamos chamar isso daqui de triângulo. Olha aqui, ó. Triângulo mostrou... Na verdade, eu fiz outro antes. Aqui. Esse aqui é o triângulo. Triângulo mostrou que a f é contínua nos números positivos. Dois triângulos mostrou que ela é contínua nos números negativos. E três triângulos mostrou que ela é contínua no zero. Então, por triângulo, dois triângulos e três triângulos, temos que f é contínua. Por que ela é contínua? Porque ela é triângulo, dois triângulos e três triângulos, me mostra que ela é contínua em todos os números reais. E o domínio dessa função são todos os números reais. Tá bom? Então, desse jeito, eu acabo concluindo que a minha função é contínua em todos os números reais. Ficou alguma dúvida desse exemplo? Vocês precisam perguntar, hein?
A gente acabou de conversar. Ficou alguma dúvida? Não? Muito bem. Então, eu vou continuar. Se tiver alguma dúvida, vocês têm que falar. Então, vamos lá. Agora, eu quero fazer o seguinte questionamento, né? Vamos nos lembrar aqui da definição de continuidade. Na definição de continuidade, olha só, eu vi que para a função f ser contínua no ponto A, tem que existir um intervalo aberto contendo A que está dentro do domínio, certo? Então, eu vou agora fazer a seguinte questão. No caso em que o domínio da função é, por exemplo, um intervalo fechado, podemos definir continuidade nos extremos desse intervalo, ou seja, em A ou em B. Bom, pela definição vista acima, não. Por que não? Porque a primeira coisa para definir a continuidade que tem que acontecer é existir um intervalo aberto contendo o ponto que está dentro do domínio. O domínio, nesse caso, é esse intervalo fechado AB. Observa que se eu pegar um ponto C no interior desse intervalo, eu consigo aqui, ó, um intervalozinho dentro do intervalo fechado. Mas, se eu estou agora no ponto A, observa que qualquer intervalo aberto que eu pegar contendo o A, ele terá pontos para fora do domínio. A mesma coisa acontece para qualquer intervalo que eu pegar contendo o B. Qualquer intervalo aberto contendo o B terá pontos fora do domínio. Então, a definição acima não dá conta de definir a continuidade nesses pontos que estão no extremo do domínio. Para isso, nós vamos dar uma nova condição, certo? Então, eu vou definir assim, ó, definição. Se o domínio da minha função for um intervalo fechado, ou nesse caso aqui, tá? Vou dar a liberdade, ou no intervalo semiaberto, semifechado, ou união de intervalos semiabertos, tá? O que importa é, se eu estiver trabalhando, se não tiver ninguém à direita, ou se não tiver ninguém à esquerda do B, do meu ponto, se não tiver ninguém à direita, ou se não tiver ninguém à esquerda, no caso do A, não tem ninguém à esquerda, no caso do B, não tem ninguém à direita. Como que eu trato esses pontos para definir a continuidade? Eu vou tratar do seguinte jeito. Então, 2 pontos. Primeiro, F é contínua em A. Observa que o A já está no domínio, tá? Quando... Bom, eu só tenho pontos à direita do A. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar o limite lateral à direita. X do A pela direita do F de X é igual ao F do A. E no B, como que eu faço? Ora, no B só tem pontos à esquerda. Então, F é contínua em B quando o limite de x indo a B pela esquerda da F de X é igual a F de B. Tudo bem? Então, desse jeito, eu consigo dar conta desses caras. Tá bom? E, lógico, se... e daí, por causa desses 3 itens, eu vou dizer que F é contínua
quando f é contínua em cada ponto do intervalo AB. Se eu estou nos pontos interiores a esse intervalo, eu trato igual nas definições anteriores. E se eu estou nos extremos do intervalo, eu trato igual nessa definição. Alguma dúvida nessa definição? Não? Então vamos lá. Vamos fazer um exemplo. Por exemplo, se eu pego a função quem é o domínio dessa função? Bom, vou perguntar se essa f é contínua. Mas antes de perguntar se ela é contínua, continuidade diz respeito aos pontos do domínio. Então, antes de perguntar se ela é contínua, eu preciso saber quem são os pontos do domínio da função, correto? Então, vamos descobrir quem são os pontos do domínio. Quem é o domínio dessa função? Estou escrevendo hoje só por grosso, né? Deixa eu passar por fim. Note que o domínio dessa função vai ser o quê? Bom, vão ser todos os x pertencentes aos reais, tal que o que tem que acontecer? O que tem que acontecer é que a expressão que está dentro da raiz tem que ser maior ou igual a zero. Ou seja, 9 menos x ao quadrado tem que ser maior ou igual a zero. Mas isso daqui é a mesma coisa do que o quê? Isso aqui é a mesma coisa do que x ao quadrado ser menor ou igual a 9. Certo? E nós vimos que isso daqui, né, passo raiz quadrada dos dois lados. Então, a raiz quadrada é uma função crescente, né? Eu tenho essa propriedade aqui, ó, que se A tem essa propriedade aqui, ó. Se A é um número maior ou igual a zero e é menor do que B, menor ou igual a B, então a raiz de A é menor ou igual do que a raiz de B. Vou usar essa propriedade, certo? Na verdade, eu sei somente C. Então, se x ao quadrado menor ou igual a 9, é a mesma coisa do que raiz quadrada de x ao quadrado ser menor ou igual do que raiz quadrada de 9, certo? Então, o que eu vou ter aqui? Então, meu domínio vai ser o quê? Meu domínio vai ser o x pertencente aos reais, tal que... Quem é a raiz quadrada de x ao quadrado? É x, né? Tá certo? Raiz quadrada de 9 é 3. Tá certo isso? Tá certo isso, pessoal? Vocês estão aí? Tá faltando um módulo, professor, no x. Tá faltando um módulo, exato. Raiz quadrada de x ao quadrado não é x, é módulo de x, certo? E nós vimos que essa expressão é a mesma coisa do que naquela aula inaugural. Nós vimos que isso é a mesma coisa do que x estar entre menos 3 e 3. Mas isso é a mesma coisa do que dizer que o domínio é um intervalo fechado de menos 3 até 3. Bom? Muito bem, então encontrei o domínio. Então, o que eu vou ter que fazer para ver se a minha função é contínua? Eu vou ter que ver se ela é contínua em cada um desses pontos. Tá bem? Bom, aí eu vou fazer assim. Vamos continuar. Agora, eu vou fazer assim. Para ver agora se ela é contínua, eu vou primeiro. Dado. Eu vou ver se ela é contínua num ponto que está... Posso estudiar? Que está no intervalo aberto, certo? Bom, eu vou ter que ver se ela é contínua em cada um desses pontos. Aí nós vimos que para pontos que estão no interior do intervalo fechado é de um jeito e nos extremos é de outro. Então, eu vou separar. Primeiro, no intervalo aberto. Como que eu vou fazer no intervalo aberto? No intervalo aberto, eu note o seguinte. Lembre-se.
nós vimos, né, que se eu tenho limite de x indo a do f de x, isso é igual ao limite de x indo a da raiz quadrada de 9 menos x ao quadrado. Agora, esse passo que é o que eu quero que vocês se lembrem. Nós vimos que a raiz quadrada tem a propriedade muito interessante que eu posso colocar o limite para dentro da raiz quadrada. Certo? E daí, esse cara vai ficar como? Vai ficar igual a 9 menos a ao quadrado. Ora, mas isso é exatamente o f de a. Assim, eu acabo de concluir que a função f é contínua em cada ponto A que está no intervalo aberto de menos 3 a 3. Ou seja, f é contínua no intervalo aberto de menos 3 a 3. Tá claro? Muito bem. Segundo. Agora eu vou pegar no menos 3. Ela é contínua no menos 3? Para verificar isso, o que eu vou fazer? Vou fazer limite de x indo a menos 3 pela direita. Por que pela direita? Porque só tem... A f só está definida à direita do 3, não está definida à esquerda do 3. E esse cara vai ser igual ao limite de x indo a menos 3 pela direita da raiz quadrada de 9 menos x ao quadrado. E, novamente, a raiz quadrada tem a propriedade de passar o limite lateral para dentro. Nós vimos isso. E esse cara de dentro vai dar quanto? Esse cara de dentro vai dar a raiz quadrada de 9 menos 9, que dá 0. Mas o que importa é, na verdade, que esse cara é o f do menos 3. Bom? E a mesma coisa, eu posso me perguntar, f é contínua no 3? Para ver se ela é contínua no 3, eu vou ter que calcular o limite lateral indo no 3. No 3, só tem à direita do 3, a f não está definida. Então, eu vou no limite lateral à esquerda. E esse cara aqui vai dar limite de x dentro da 3 pela esquerda da raiz de 9 menos x ao quadrado. Novamente, a raiz quadrada tem a propriedade de poder colocar o limite lateral para dentro da raiz quadrada. E esse cara aqui vai ser 9 menos 3 ao quadrado, que é exatamente o f do 3. Tá bom? Então, por primeiro, segundo e terceiro. O que eu fiz no primeiro? Mostrei que a f é contínua no menos 3 até 3. O que eu fiz no segundo? Mostrei que ela é contínua no menos 3. E no terceiro? Mostrei que ela é contínua no 3. Então, eu vou ter que... Talvez aqui, só para ficar bem escrito, né? Poderia escrever assim. Sim, pois. Sim, pois. Temos que f é contínua. Por que ela é contínua? Porque ela é contínua no intervalo de menos 3 até 3. E o intervalo de menos 3 até 3 é o domínio da função. Tudo bem? Ficou alguma dúvida, pessoal? Não? Muito bem. Agora, eu quero fazer um teorema aqui que é muito importante. Olha só, eu sei que a divisão, primeiro, né, na verdade, primeiro, eu sei que a soma de limites é o limite da soma, se os limites existirem. Eu sei que a multiplicação dos limites, o limite da multiplicação é a multiplicação dos limites. Eu sei que o limite da divisão é a divisão dos limites. Então, se isso acontece,
usando isso, eu posso mostrar que a soma de funções contínuas é contínua. A multiplicação de funções contínuas é contínua. A divisão de funções contínuas é contínua. Tá bom? É isso que vai me falar o próximo resultado. Que só tem que usar, então, as propriedades algébricas de limite. Então, se f e g são contínuas em um ponto A, e esse ponto A está, lógico, esse A precisa estar no domínio da F e no domínio da G. Então, eu vou ter, primeiro, F mais G é contínua em A. Segundo, F vezes G é contínua em A. Terceiro, F dividido por G é contínua em A. Só que assim como na propriedade algébrica de limite da divisão é a divisão dos limites, aqui eu tenho uma condição. Qual que é a condição? É desde que... Qual que era a condição lá? Era desde que o limite do de baixo era diferente de zero. Se a G é contínua no A, qual que é o limite da G? Vai ser o G de A. Então, desde que o G de A seja diferente de zero. Bom? Muito bem. Então, eu tenho esse resultado. Pois bem, então, usando ele, eu posso fazer o seguinte. Bom, exemplo. Vimos que a gente fez na aula passada, que toda função polinomial é contínua, certo? Nós vimos isso na aula passada. Em particular, se eu pego a função g de x igual a 3x à quarta mais 5x ao quadrado mais 1, eu tenho que essa função é contínua. Certo? E eu sei que a função, pelo teorema, pelo exemplo acima, alguém quer falar alguma coisa? A tela tá congelando aí. Tá demorando para aparecer o que você tá escrevendo. Está demorando? Mas vocês pararam de ver ou ainda estão vendo? Estão conseguindo ver? Dá para ver, mas demora para atualizar. Tá. Será que tem alguma coisa que eu posso fazer para melhorar? Eu estou com tudo desligado. Para dar uma internet mais forte, será? Ou a Clara trabalhar direito? Bom, se estiver muito ruim, vocês me falam, tá? Vamos tentar continuar. Pelo exemplo, acima, a função f de x igual a raiz quadrada de 9 menos x ao quadrado é contínua no intervalo fechado de menos 3 até 3. E essa g aqui, só para destacar, né? Ela é contínua em todos os reais. Isso tá difícil mesmo, porque até agora não apareceu nem a F ainda aqui na tela. Não apareceu nem a F. Ainda tá em GDX. Ainda tá GDX, aí tem o pelo. Acabou. Meu Deus. E agora? Vamos ver o que a gente pode... O que eu posso tentar fazer? Duro que se eu sair da sala,
encerra tudo, Tentar né? descompartilhar a tela e depois compartilhar de novo. Tá, vamos tentar fazer isso. E agora? Vocês estão vendo tudo? Ou ainda está zoado? Cara, tem que escrever alguma coisa Escreve aí. alguma coisa só para testar se tá indo. Tá indo. Voltou, tá indo. Tá melhor? Agora voltou. Beleza, beleza. Beleza, ainda bem. Ainda bem, ainda bem. Maravilha. Então, eu tenho que essa função g ela é contínua nos reais, e eu tenho que essa função f ela é contínua no intervalo fechado de menos 3 a 3. Assim, o teorema garante que a função h de x igual a raiz quadrada de 9 menos x ao quadrado dividido por 3x à quarta mais 5x ao quadrado mais 1 é contínua em... Aonde que ela vai ser contínua? Ela vai ser contínua nos pontos x, tais que... O que tem que acontecer? Bom, o x tem que estar no intervalo fechado de menos 3 até 3, porque tem que estar no domínio da f. O domínio da g é todos reais, então não importa tanto. Mas também tem que ter 3x à quarta mais 5x ao quadrado mais 1 diferente de zero, certo? Então, o que eu tenho que fazer para encontrar os valores onde essa função é contínua? Basta encontrar os valores de x que estão entre menos 3 e 3 e que esse cara aqui dê diferente de zero. Tá bom? Aí, para fazer isso, eu vou fazer o seguinte. Bom. Note que... Bom, antes de resolver essa... Então, para resolver isso, eu vou encontrar quando é que 3x à quarta mais 5x ao quadrado mais 1 é diferente de zero. Tá bom? Então, observe o seguinte. 3x à quarta é a mesma coisa do que 3x ao quadrado elevado ao quadrado. Mais 5x ao quadrado mais 1. E daí, pela fórmula da resolução da equação do segundo grau, isso vai ser x ao quadrado igual, isso é a mesma coisa que ter que x ao quadrado é igual a menos b, né? Que então vai ser menos 5, mais ou menos raiz quadrada do b ao quadrado, 25, menos 4 vezes a vezes c. Então, menos 4 vezes 3 vai dar menos 12 vezes 1, menos 12. Tudo isso dividido por 2 vezes 3, certo? Então, na verdade, eu vou ter que x ao quadrado é igual a menos 5 mais raiz de 25 menos 12 dá 13, dividido por 6. Ou eu vou ter que x ao quadrado é igual a menos 5 menos raiz de 13 sobre 6. Tudo bem até aqui, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Não? Ô, professor, repete esse último passo aí que o senhor fez depois do note aqui, porque eu não consegui compreender muito bem. É a fórmula da resolução da equação do segundo grau. Certo? Porque eu tenho aqui uma coisa elevada ao quadrado, ó, um número vezes uma coisa ao quadrado, mais um número Entendi, vezes uma professor. Entendi. mais um número.
Então, vai ser essa, pela forma da resolução do segundo grau, a coisa é igual a menos o cara que está acompanhando a coisa, mais ou menos raiz quadrado do cara que está acompanhando a coisa ao quadrado, menos 4 vezes o cara que está acompanhando a coisa ao quadrado, vezes o cara que não está acompanhando a coisa. Tá bom? Dividido por 2 vezes o cara que está acompanhando a coisa ao quadrado. Tá bom? É isso. É a fórmula da resolução da equação do segundo grau. Agora, eu quero que vocês observem o seguinte. X ao quadrado é um número positivo. Correto? Correto. X ao quadrado é sempre positivo. Mas esse bichinho aqui, ó, é um número negativo. Porque é menos 5, menos raiz de 13, dividido por 6. É negativo. Então, eu teria aqui uma coisa positiva dando igual a uma coisa negativa. Posso ter isso? Não. Não posso. Então, eu não tenho esse. Só tenho o outro. Tá bom? Muito bem. Muito bem. Muito bem. Agora, observa também o seguinte. Esse outro aqui também, eu não tenho ele. Por que que eu não tenho ele? Porque menos 5 é a mesma coisa do que menos raiz de 25. E daí eu teria menos raiz de 25 mais raiz de 13. E isso é um número menor do que zero. Por que que é um número menor do que zero? Porque raiz de 13 é menor do que raiz de 25. Tá bom? Então, esses dois casos não existem. Por que que eles não existem? Porque o x ao quadrado é positivo. E no lado direito dos dois casos, eu obtive coisas negativas. Bom? Então, o que que isso acontece? O que que isso está querendo me dizer? Isso está querendo me dizer que esse termo aqui, ó, ele nunca é zero. Tá bom? Então, deste modo, a minha função h é contínua em todo o menos 3 até 3. Alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Podem falar das dúvidas. Professor, não é dúvida, mas é só curiosidade. Se fosse o contrário, se fosse o g de x acima e o f de x embaixo, a gente ia ter que dizer que a nossa função só seria contínua no intervalo aberto de menos 3 até 3. Por conta que quem ia mandar Sim, porque seria o raiz de 9 menos x ao quadrado, né? porque daí não poderia se anular, né? Exatamente, porque ela se anula tanto no menos 3 quanto no 3. Ótimo, ótimo. Vamos então fazer... Boa observação. Vamos fazer vamos destacar isso. Boa observação. Mais ainda. Vou chamar ela de K. K de x igual... Deixa eu só encontrar aqui as minhas funções. K de x igual... K de x igual a 3x à quarta mais 5x ao quadrado mais 1. Que não importa, né? O polinômio vai ser contínuo em tudo. O polinômio estando no numerador não tem problema nenhum. Dividido pela raiz quadrada de 9 menos x ao quadrado. Essa função, ela é contínua em intervalo aberto de menos 3 a 3. Por quê? Porque aqui ela vai ser contínua quando? Quando a de cima for contínua. A de cima é contínua em todos os pontos. Quando a de baixo é contínua.
A de baixo é contínua no intervalo fechado de menos 3 a 3. Mas eu tenho que ter que a de baixo, a do denominador, não se anula. E a função do denominador se anula no menos 3 e no 3. Então, eu preciso retirar os pontos dos extremos. Muito bem. Fantástico, muito bem. Boa observação. Bom, agora eu quero chamar a atenção de uma coisa. O que eu quero chamar a atenção é desse exemplo aqui, onde nós mostramos que essa função aqui, raiz quadrada de 9 menos x ao quadrado é contínua. O que foi fundamental aqui para mostrar que essa função é contínua? Eu fiz essa passagem umas 3 vezes, mas não sei se vocês perceberam quanto que isso é fundamental. Foi fundamental esse passo aqui, esse passo e esse passo. Ou seja, o que foi fundamental? Foi conseguir passar o limite para dentro da função raiz quadrada. E agora, eu quero destacar o seguinte com vocês. Existem outras funções que dá para passar o limite para dentro dela? Bom, a gente já viu que raiz enésima, para qualquer n dá. Elevar a n dá. Mas tem um caso mais geral? Sim, tem. Na verdade, para qualquer função contínua, eu consigo fazer isso. Então, o próximo teorema me dá conta dessa observação. Teorema. Se o limite de x indo a de g de x é igual ao número b e f é contínua em b, olha só, contínua no ponto. Então, eu vou ter que o limite de x indo a de f de g de x. Ó, a f é contínua no b. E o limite de x indo a da g de x dá b. Então, eu posso passar esse limite para dentro. Tá bom? E aí, lógico. Bom, na verdade, aqui eu inverti as bolas. Né? Ah, não, tá certo. Não inverti, não. E esse cara é o f do b. Tá bom? Porque o limite da x indo a do g de x é b. Esse cara aqui tá o f do b. Tudo bem? Se você quisesse, você até poderia colocar aqui mais um passo. Que é observar que como a f é contínua no b, eu vou ter que o limite, vamos dizer, de y indo a b da f de y é o f do b. Bom? Mas o que eu gosto mais de frisar, todas essas igualdades aqui são iguais, mas a igualdade que eu acho mais importante dessas é essa daqui. Eu posso passar o limite para dentro de f. Mas para isso, eu preciso que a f seja contínua. Bom? Muito bem. Bom, vamos lá, né? Só fazer aqui um exemplozinho bem bobo, bem simples. Exemplo. Mesmo a gente já fez isso em outros contextos, mas vamos ressaltar aqui. Sabemos que a função f de x igual a raiz enésima de x é contínua. Certo? Na verdade, a gente sabe que ela é contínua no intervalo de 0 até mais infinito para n par. E é contínua em R para n ímpar. Deste modo,
Suponhamos que eu estou com n ímpar. Se n é ímpar, e eu estou trabalhando com uma função que eu sei que existe o limite de x indo a A de g de x, então eu vou ter o quê? O limite de x indo a A da raiz enésima de g de x é igual a... Bom, a raiz enésima desse cara aqui é o quê? É a mesma coisa do que x indo a A do f aplicado no g de x. Aí eu utilizo o teorema, como a f é contínua, eu posso passar o limite para dentro da f. Mas a f é a raiz enésima. Então, isso está apenas me dizendo que eu passei o limite para dentro da raiz enésima. Tá? E eu posso fazer essas brincadeiras com o que eu quiser. Tá bom? Agora, eu fiz aqui o caso n ímpar. E no caso n par? No caso n par, eu tenho que exigir mais uma coisa. Eu tenho que exigir que, além de existir esse limite, eu tenho que exigir que ele seja maior ou igual a zero. Então, eu vou ter que o limite, pelo mesmo motivo, a raiz enésima de g de x é igual à raiz enésima do limite de x indo a A do g de x. Tudo bem? Ficou alguma dúvida aqui, pessoal? Não? Muito bem. Então, vamos continuar. Ou voltou a travar? Por isso que vocês ficaram calados? Não, voltou a travar, não. Tá bom. Muito bem. Bom, então, uma consequência, né? Como eu tenho essa coisa de poder passar o limite para dentro, corolário, eu posso ter uma consequência desse teorema, que é o corolário. Se eu tenho duas funções, se g é contínua em A e f é contínua em g de A, então eu posso concluir que a função f bola g é contínua em A. A demonstração disso aqui é bem direta. É só o que tem que fazer para f bola g ser contínua? Eu tenho que mostrar que o limite de x indo a A da f bola g de x é igual a f bola g de A, certo? Mas isso é a mesma coisa que o limite de x indo a A da f aplicado no g de x. A f é contínua no g de A. Então, eu posso colocar esse limite para dentro da f. A g é contínua no A. Se a g é contínua no A, então, esse limite de g de x com x indo a A é o g de A. Mas g, f aplicado em g de A é a mesma coisa que f bola g de A. Pronto. Acabou a demonstração. Certo? Muito bem. Agora, então, vamos fazer um exemplo. A função k de x igual a módulo de 3x ao quadrado mais 7x menos 12 é contínua. Por que ela é contínua? Porque ela é composição de duas funções contínuas. Quais funções contínuas? A função valor absoluto e a função polinomial. De fato, a função
Vamos escrever aqui, sei lá, f de x igual a módulo de x e g de x igual a 3x² mais 7x menos 12, essas duas funções são contínuas. Logo, a função f bola g é contínua. Certo? Porque a função f ela é contínua em todos os números reais. A função g é contínua em todos os números reais. Então, a função f bola g será contínua em todos os números reais. E mais ainda, a função f bola g é igual à função k. Por quê? F bola g aplicada em x é o quê? É f aplicada em g de x. Quem que é a função f? É um módulo. Então, isso vai ser igual ao módulo do g de x. Quem é a função g? É aquele polinômio. Então, isso vai ser módulo de 3x² mais 7x menos 12. Que é igual, então, o que é isso daqui? Isso aqui é exatamente a função k de x. Portanto, eu acabo de concluir que a função k é contínua. Alguma dúvida? Não? Muito bem. Agora, eu vou fazer um dos teoremas mais importantes do cálculo 1. Ele é tão importante que ele recebe nome. Teoremas que são importantes são aqueles que recebem nome. Então, eu vou fazer o teorema do valor intermediário. Para fazê-lo, eu vou precisar, antes, de alguns resultados, tá? Esses resultados eu vou fazê-los sem ter nenhuma demonstração, tá? Só mostrando para vocês. E depois eu vou usar esses resultados para mostrar o teorema do valor intermediário. Bom, o primeiro teorema que eu quero apresentar para vocês é o teorema da conservação de sinal. Vai fazer uma piada, mas é melhor não fazer. Seja, já está dando problema, né, para professores universitários que fazem piada com política. Seja f uma função contínua em C. Essa função ela é contínua naquele sentido no intervalo aberto, tá? Não nos extremos. Então, eu vou acrescentar aqui. Em C, tal que existe I intervalo aberto, de modo que C pertence ao intervalo, está contínuo no momento. Tá? O que me diz o teorema da conservação do sinal? Item A. Duas coisas que ele me diz. Se a minha função é contínua em C, e se eu tiver que f de C é maior do que zero, então eu vou conseguir um número delta maior do que zero, tal que f de C, f de x, desculpa, o f de C é maior do que zero. Então, vai ter um delta maior do que zero, tal que f de x é maior do que zero, para todos os x que estão no intervalo C menos delta, C mais delta. Vou fazer aqui um desenho para ilustrar esse resultado. Então, é assim, ó. Eu tenho aqui o meu número C, e eu sei que, por exemplo, f de C
é isso daqui. Não sei o que acontece fora do f do c. Mas olha só, se esse f de c ele é estritamente maior do que zero, o que é que o teorema está me dizendo? Está me dizendo que vai ter uma vizinhança do c, aqui ó, c menos delta, c mais delta, de modo que o gráfico dessa função vai estar todo acima do zero. Certo? Então, de novo, o que esse resultado está me dizendo? Se o f do c ele está acima do zero, acima do eixo horizontal, então vai ter uma vizinhança do c, de modo que esse gráfico continua acima do zero. Bom, poderia escrever, fazer esse desenho aqui de várias maneiras, né? Eu escolhi primeiro fazer dessa, mas poderia ser uma coisa assim. Porque a forma do desenho não importa, né? Mas só para a gente destacar. Opa, não era isso que eu queria tirar. Tirei todo mundo menos o que eu queria. Esse desenho poderia ser também uma coisa, sei lá, poderia ser uma coisa assim, tá? O que importa é que nessa vizinhança ele vai estar para cima do zero. Vai estar para cima do zero sempre? Não. Pode ser que fora da vizinhança, em algum momento, ele toque o zero. Mas dentro dessa vizinhança, ele vai estar sempre acima do zero. Bom, daí você fala, mas isso não acontece com toda a função? Te digo, não. Veja só essa função aqui, por exemplo. Aqui está o C, essa função, ela é uma coisa assim. Então, no C, ela é maior do que zero. Mas olha só, eu tenho uma vizinhança aqui para trás do C, onde ela é diferente, onde ela é menor do que zero, certo? Por que esse teorema não está sendo aplicado nesse caso? Porque essa função não é contínua no C. Tá bom? Alguma dúvida? Bom, eu escrevi aí o maior do que zero. A mesma coisa segue para menor do que zero. Se f de C é menor do que zero, então existe um delta maior do que zero, tal que o f de x é menor do que zero para todo x pertencente ao intervalo c menos delta c mais delta. A demonstração desse teorema eu não vou fazer, tá? Mas é só ir lá e brincar com as definições da continuidade que você consegue fazer esse resultado. Joia? Muito bem. O que eu quero falar aqui, agora, que usando esse teorema da conservação do sinal, eu consigo mostrar um outro teorema muito importante, que é o teorema do anulamento. O que é que me diz o teorema do anulamento? O teorema do anulamento me diz que se eu pegar G contínua e G de A até B indo em R, uma função, então, que ela é contínua no intervalo fechado, certo? Contínua. Bom, talvez, vamos escrever isso aqui melhor. Está redundante essa escrita desse jeito, né? Então, deixa eu escrever isso melhor. É contínua no intervalo fechado a B. Tá, desse jeito que eu escrevi. Tá certo, mas estava redundante. Sendo menos redundante. Contínua em intervalo fechado a B. Se a minha função ela é contínua no intervalo fechado a B, e eu tenho que g de x é g de A, desculpa. G de A é negativo
e o G de B é positivo, ou seja, em um extremo ela é negativa e no outro é positiva, ou o contrário, no extremo da esquerda, desculpa, da direita, ela é negativa e no extremo da esquerda ela é positiva, se acontece uma dessas coisas, então vai existir um ponto dentro do intervalo aberto tal que f de c é igual a zero, certo? Então, olha só, eu não vou demonstrar, mas o que esse resultado está me dizendo é que se eu tenho uma função que ela é contínua e ela é menor do que zero num extremo e maior do que zero no outro, então, em algum momento, ela vai dar igual a zero, dentro do intervalo aberto desses dois extremos. Tá bom? Geometricamente, o que isso quer dizer geometricamente? Geometricamente quer dizer o seguinte. Vamos escrever aqui os intervalos A e B. Se eu tenho que o f do A é um valor negativo e o f do B é um valor... Professor, no caso é G de C, não? É G. Exato, é G. Obrigado. Do nada. Então, se eu tenho aqui a função, se o G do B é positivo e o G do A é negativo, então, o que esse resultado está me dizendo? Está me dizendo que vai ter algum ponto C onde essa função vai se anular. Tá bom? Então, em algum momento, ele vai estar cruzando o eixo horizontal. Pode estar cruzando mais de uma vez, lógico. Nesse desenho aqui só cruzou uma vez, né? Mas pode estar cruzando mais de uma vez. O que o resultado te diz é que, pelo menos em um momento, ele vai cruzar. Tá? Poderia ser ao contrário, esse desenho. Né? Poderia ser assim. O G do A aqui é positivo. E o G do B é negativo. E o que importa é que eu sei que em algum momento, se a função é contínua, em algum momento ela vai cruzar o zero. Vai ter um ponto C aqui. Tá bom? Bom, esse resultado ele é muito importante, principalmente para a garantia de raízes de um polinômio. Eu posso usar esse resultado para garantir a existência de raízes de um polinômio. Por exemplo, eu faço essa pergunta aqui. Existe um C pertencente aos reais, tal que C a sétima mais C a sexta menos 7, C a quarta mais C mais 2 é igual a zero? Olha só. Vai existir algum momento em que esse polinômio dá zero? Será que existe raiz? Nós acabamos de ver um polinômio que não tem raiz, né? E esse polinômio aí, vai ter raiz? Sim. Como que eu faço para garantir a existência de uma raiz para esse polinômio? Eu posso fazer assim, defina g de x igual ao polinômio x a sétima mais x a sexta menos 7x a quarta mais x mais 2. Eu sei que esse polinômio é uma função contínua, certo? Então, note que, como é um polinômio, g é contínua. Mais ainda, observa que g do zero vai ser 2. G do 1 vai ser quanto? Vai ser 1 mais 1 menos 7 mais 1 mais 2. Que vai dar o quê? 2, 3, 4, 5, menos 2. Certo?
2, 3, 4, 5. 5 menos 7 menos 2. Isso. Então, o que, que eu tenho? E, assim, eu vou ter, então, que G de 1, que é menos 2, é menor do que 0, que é menor do que o G de 0, porque é 2. Então, pelo teorema acima, vai existir um C. E, além disso, eu sei que esse C está entre o 1 e o 0 e 1. Tal que G de C é igual a 0. Mas quem é o G de C? O G de C é o C à sétima mais C à sexta menos 7C à quarta mais C mais 2. Tá bom? Então, desse jeito, eu garanto a existência de uma raiz desse polinômio. Sei quem ela é? Não, não sei. Mas eu sei que existe. Tá? Alguma dúvida? Não? Muito bem. Agora, utilizando esse resultado, você fala, olha, a interpretação geométrica quer dizer que se eu tenho uma função que tem um ponto para baixo da reta horizontal y igual a 0 e um ponto para cima dessa reta, em algum momento o gráfico vai cruzar essa reta. Correto? A pergunta mais natural que vocês poderiam fazer é: posso fazer esse mesmo pensamento para uma reta arbitrária? Posso fazer esse mesmo pensamento para uma reta arbitrária? Por exemplo, eu tenho aqui uma função que ela é contínua no intervalo AB, e eu tenho aqui um valor que eu vou chamar de W. E daí eu tenho aqui a minha reta y igual a W, essa reta aqui. Será que é verdade que se eu tenho que o f do A está para baixo dessa reta e o f do B está para cima, será que eu vou ter algum ponto entre esses dois que vai interceptar a reta? Ou o contrário? Tem aqui o AB, aqui está a reta W, e eu tenho... Aqui um pouquinho em cima, para ficar legal esse desenho. Aí eu tenho um ponto. No ponto A, a minha função está acima. No ponto B, ela está abaixo. Daí eu pergunto, será que vai ter um ponto C que vai cruzar essa reta? E isso é verdade. Quem que me garante isso? É o teorema do valor intermediário. O que é que me diz o teorema do valor intermediário? Ele me diz o seguinte: se eu pegar uma função f ela é contínua no intervalo AB, e W está entre o f do A e o f do B, ou seja, isto é, eu tenho que o W está no intervalo fechado f de A até o f do B, que é o primeiro caso, quando o f do A é menor do que o f do B, ou o W está entre o f de B e o f do A, que é no segundo caso, em que o f do A é maior do que o f do B,
Só colocar aqui o f do A e o f do B no desenho para ficar claro para vocês. Então, eu tenho aqui, ó, esse cara aqui é o f do B, esse cara aqui é o f do A. Então, observa que nesse caso, olha só, o W está dentro do intervalo f de A até B. E no outro, eu tenho o contrário. Peraí. Esse cara aqui é o f do A. E esse cara aqui é o f do B. Então, o W agora está dentro do intervalo de f de B até A. Bom? Muito bem. Deixa eu escrever isso aqui melhor. Só jogar isso aqui um pouquinho mais do lado. Jogar esse W mais perto disso. Para poder fechar o parênteses. Certo. Se eu tenho isso, então, o que o teorema do valor intermediário vai dizer? Então, vai existir um C pertencente a AB, tal que f de C é igual a W. Tá bom? Esse é o teorema do valor intermediário. Lógico, né? Então, quer dizer que esse cara aqui, em algum momento, vai estar tocando o C. Aí você me diz, mas só em um momento? Não, poderia ser em mais do que um momento. Poderia ser assim, por exemplo. Mas o que importa é que em algum momento vai estar tocando. Tá? Professor, Oi. ali o intervalo é fechado, porque o W pode tocar ou em A ou em B também, O intervalo aqui é fechado porque, na verdade, esse teorema está dando conta também de quando... Esse teorema está dando conta também de quando a função ela é constante. Por isso que eu peguei intervalo fechado. Porque poderia ser o caso em que, em todo momento, a função é W. Tá bom? Para poder dar conta desse caso. Por isso que eu peguei intervalo fechado. Porque daí eu tenho que dar conta também desse caso. Tá bom? Ficou claro? Porque, ó, nesse caso aqui, está totalmente para baixo. Então, é estritamente menor do que W. Estritamente maior do que W. Estritamente maior do que W. Estritamente menor. Agora, nesse caso aqui é igual. Tá? E também, lógico, poderia dar, também tem que dar conta desse caso aqui, né? Desenho feio. Esse caso aqui, em que digamos que o W está em uma das pontas, por exemplo, nessa ponta aqui. Então, já foi, né? Já acabou. Nem teria o que fazer, porque o W já cruzou. Tá? Por isso que é menor ou igual. E se é menor ou igual, eu fico com intervalos fechados. Bom? Muito bem. Olha, eu vou fazer a demonstração, mas eu vou fazer essa demonstração para um caso particular. O caso, tanto esse caso em que ela é constante, quanto o caso em que o W é o F de uma das pontas, não tem o que fazer, né? Porque nesse caso em que o W é uma das pontas, basta pegar o C como sendo a ponta onde ele é, certo? Nesse caso aqui, que a função é constante, basta pegar o C como sendo qualquer ponto que está no intervalo fechado AB. Tá? O caso mais interessante vai ser esses dois primeiros desenhos. Então, eu vou fazer aqui a demonstração do caso em que eu tenho f de A menor do que W, menor do que f de B. Tá bom? Nesse caso, note que eu vou ter, então, que f
subtrai todas as parcelas dessa equação por menos W. Eu tenho isso, certo? Aí, o que acontece? Esse cara está quase nas condições do teorema do anulamento que nós fizemos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou definir uma função que o g de A é estritamente menor que zero e o g do B é estritamente maior que zero. Quem que é a função que eu vou definir? É a função g, que vai do AB em R, que pega um x e o leva em f de x menos w. Note que g é contínua em no intervalo fechado, AB, e eu tenho que f de A menos W é o g de A. Então, eu vou ter que g de A é menor que zero, menor do que... E f de B menos W é o g de B. Então, pelo teorema do anulamento, eu vou ter o quê? Eu vou ter um C que está dentro do intervalo AB, tal que, o que vai acontecer? Tal que o G de C é igual a zero, certo? Mas quem é o G de C? O G de C, pela definição da G, é o F de C menos W. Então, eu vou ter que o F de C menos W é igual a zero. Então, o F de C é igual a W. Isso está demonstrado o teorema. Tá bom? Muito bem. Vou fazer um exemplo aqui antes da gente terminar. Pega essa função aqui, ó. Seja f de x igual a raiz quadrada de x mais x ao cubo mais x dividido por x mais 1. Tá? Eu sei que essa função ela é contínua. Aonde que ela é contínua? Sabemos que f é contínua. Bom, o denominador não pode ser zero, certo? Então, ela não pode ser menos 1, tá bom? E, em cima, o único problema que eu tenho é da raiz. Então, ela tem que ser... Ela é contínua no intervalo fechado, de zero até mais infinito. Tá bom? Ela é contínua no intervalo fechado, de zero até mais infinito. E não pode ser menos 1. Mas o menos 1 não está no intervalo fechado de zero até mais infinito. Então, eu já posso retirar essa coisa. Tá? Então, eu vejo que ela é contínua no intervalo fechado de zero até mais infinito. Tá bom? Em particular, se ela é contínua do zero até mais infinito, f é contínua no intervalo de 0 até 1. Tá bom? Mais ainda, eu sei que o f de 0 vai dar 0 mais 0 mais 0 dividido por 0 mais 1. Certo? 0 mais 0 mais 0 dividido por 0 mais 1. Que dá 0 dividido por 1, que dá 0. E o f do 1 vai dar raiz quadrada de 1 dá 1, mais 1 ao cubo dá 1, mais 1 dividido por 1 mais 1, que vai dar 3 sobre 2. Tá bom? E eu sei que
O f do zero, que é 0, é um número que é menor do que 1. E 1 é um número menor do que 3 por 2, que é o f do 1. Então, o f do 0 e o f do 1 estão entre f do 0 menor que 1 e 1 menor do que f do 1. Então, pelo teorema do valor intermediário, vai existir um C que está dentro do intervalo 0, 1. Na verdade, posso até retirar as pontas, né, já que o f do 0 é 0 e o f do 1 é 1. Tal que, desculpa, 3 sobre 2, o f do 1, tal que o f do C, bom, tá bom? Joia, pessoal? Todo mundo entendeu esse exemplo? Muito bem. Aí, com isso, eu termino o que eu tinha preparado para a aula passada. Ainda mais que eu perdi o tempo dando aquela... conversando sobre a prova, né? Aí acabei falando menos do que eu queria. Mas tá bom. Acho que aquela conversa foi importante. E, bom, alguém tem alguma dúvida sobre o que a gente fez aqui? Não? Bom, lembrando então, pessoal, marquei com vocês, né? Terça, quarta e quinta, eu vou passar uma sala, vou mandar no e-mail para todo mundo. Vou passar uma sala para a gente estar conversando, para tirar as dúvidas de vocês, sobre o que fez na aula, foi feito em aula, ou sobre exercícios que vocês não conseguiram fazer, ou ainda para ver a prova de cada um, caso não tenha entendido a correção. Tá bom? Muito bem, então, pessoal. Eu vou, então, estar encerrando aqui a nossa transmissão. Se alguém tiver uma dúvida também, me manda por e-mail ou no fórum de dúvidas. Vocês têm que colocar alguma dúvida no fórum de dúvidas. Até agora, ninguém colocou nenhuma dúvida no fórum de dúvidas. Então, tá bom. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.